Fala, meu povo! Bora lá para mais uma análise aqui no Forex Call, análise semanal, que espera para a semana. E vamos iniciar nosso conversa, nossa análise semanal pelo Euro USD, tá? Vamos fazer uma retomada do que aconteceu na semana e o que a gente pode esperar para os próximos dias e para se preparar para o trade. Beleza? Panorama geral, bem rápido. Turma de sempre, topos e fundos ascendente, mercado fazendo movimento ascendente. Se a gente pegar o gráfico semanal, a gente teve nesse exato momento aqui, a gente teve uma quebra de estrutura, já falei isso aí nos outros vídeos, e a gente estava esperando uma mitigação do preço, ou seja, a gente tava, ou a mitigação, que seria para a retomada da queda, ou então a gente ia esperar uma reversão, certo? A gente não vai saber, a menos que o gráfico nos diga que será uma reversão ou uma mitigação. Vamos ver o que aconteceu se ele está fazendo o possível movimento de mitigação. A gente teve esse movimento alto até semana passada. Bateu aonde? Bateu nesse order block aqui e ficou travado nessa posição por todas essas velas. Para a gente ver uma retomada para alta, teria que ver principalmente o preço fazer isso aqui, que era o cenário 1 para a compra, certo? E o que a gente viu foi que o preço, olha que interessante, depois que ele atingir os 50% nessa região aqui, o preço ele não fez esse movimento, ele rejeitou todo o preço. Chegou até a pegar uma beliscadinha nesse order block que a gente já tinha marcado aqui em cima, deixou uma velinha. Eu fiz até um trade de venda curto rápido, tá? Saí antes também e agora não estou mais posicionado. Porque eu tava falando que o meu viés era vendedor, tá? Lembra que eu falei que eu até fiz análise, tá até na capa, né? A gente tinha vários cenários aqui de trades de stop nessa região aqui em cima e com alvos aqui embaixo, buscando principalmente, tá? Principalmente qual era o alvo na semana passada? Eu tinha falado, ó, a zona de gap. O preço ele realmente fez isso no diário, tá? Vamos lá para H4 que a gente vai ver isso. Então agora, atingiu o objetivo? Atingiu. Saí antes, tá? Saí antes, mão de alface, não tem problema. Mas ele atingiu o objetivo aqui do fechar o gap, tá? Praticamente o gap agora ele foi fechado neste exato momento. Não só fechou o gap, como deixou um pavio aqui nessa região. Esse foi o panorama que aconteceu na semana passada e vamos refinar agora esse estudo, vamos para H4, vamos ver o que a gente tem de interesse agora, tá? Será que a gente tem os dois cenários para alta e para venda? Para onde que vai o euro dólar? Qual que é o cenário? Vamos refinar para H4 e vamos ver o que ele fez no H4, tá? Olha que legal. Eu não sei se eu tinha feito isso aqui semana passada, tá? Mas isso aqui foi confirmado o choque. Então a gente tem aqui neste fundo, aqui ele confirmava o boss, que foi rejeitado, capturou só uma liquidez para fazer um movimento de impulsão para queda. Aqui nesse momento ele quebra o choque, não faz a mitigação nessas regiões aqui, ó, não mitiga. Deixou aqui esse gap bem interessante nessa região e não fez essa movimento para cima, tá? Não fez, mas deixou interesse mais para venda nessa região aqui. Vender nessa região de choque que não, né? Não, porque já ia vender muito barato, vamos dizer assim, tá? A gente não quer vender barato. Tinha que esperar o preço então chegar na região de gaps, que é onde ele está agora, tá? Deixou um pavio. E agora a gente tem os dois cenários, turma. Ele chegou na região de gap, fechou o gap, buscou a liquidez. A gente tem lá atrás boss cravando boss. Então essa região de reversão só aconteceu para vir buscar, ó, a LTA, tá? Para pegar mais dinheiro para agora impulsionar. Temos os dois cenários. Novamente, os dois cenários sempre vão acontecer. Ah, agora é compra e venda. Não, tá? Uma coisa é certo, tá? Uma coisa é certo. Olhando agora a previsão para o futuro. Essa região onde eu estou, eu vou comprar ou vender? Pensa um pouquinho. Se ele já fez todo esse movimento corretivo aqui, esse monte de queda, tá? Um dropzão bacana, tá? E a gente tem o nosso choque nessa região. Se eu acredito em que o mercado ele vai retornar às quedas pelo gráfico, pela tendência principal, que é o do gráfico diário, eu estou na H4, eu não posso vender agora. As vendas aqui estão proibidas, tá? Eu preciso que o preço ele retorne agora
no mínimo 50% de todo esse movimento para eu vender com um preço melhor, né? Eu tenho que vender nessas regiões. Aqui eu penso em região de venda. Perfeito. E onde estão as regiões de venda? Agora a gente vai para o gráfico aqui e vamos ver. Temos um gap que não foi fechado. Perfeito. Temos um order block lá em cima, que não foi levemente testado, tá? Foi mitigado aqui nessa regiãozinha, deu uma beliscadinha, então não é. Temos um gap, mas veja que esse gap aqui, ó, ele também alguém tentou fechar ele, tá? E outros pontos de interesse para a queda. Então, eu ainda tenho também aqui uma regiãozinha por aqui de interesse. Não muito expressiva, tá? Eu tenho uma base aqui, onde o preço ele lateraliza, consolida, a gente marca com uma base, perfeito? E também aqui onde deu toda essa impulsão, ó, tem uma base, então a gente tem uma base aqui, fez um drop, fez um base, e aqui fez uma dropada, certo? Então, além dessa base, eu tenho outros pontos de interesse? Eu tenho mais aqui um pontinho de interesse aqui, tá? Mas é fraco. Por quê? Vamos traçar a região de 50%? Vamos pegar aqui a ferramenta da própria Xstation. Lá do último topo até esse fundo, eu tenho região, olha só onde cravou, região de 50% está acima da base. Então agora, a minha região de interesse para pensar em novas vendas vai ser se o preço chegar aqui. Tá? Se ele chegar por aqui, eu vou acreditar que ele estará mitigando o preço. Tá? Fazendo assim, ó, zigue-zagues, assim, e ele vai depois fazer um drop bem forte para continuar nas quedas. Por quê? Porque se olhar bem macro, ó, no gráfico diário, eu tenho movimentos de queda, uma mitigação, correção. Neste ponto de 50%, o que a gente tem ainda? A gente tem um choque, nossa senhora, praticamente um sinal de reversão, quase um ombro, cabeça a ombro aqui nessa região. Ou seja, o preço vai querer buscar mais um fundo. Nesse caso aqui ele buscou o fundo, buscou a LTA, então a gente vai ter que aguardar. Agora o que fazer? Vender, está impossível vender nessa região. Ah, mas então se ele está, eu não posso vender, posso comprar? Vamos dar um zoom de novo aqui no gráfico e vamos ver se o EURUSD está me dando compra pelo menos. Porque é fácil falar, né? Ah, se eu quero vender aqui, quero. Mas para eu vender neste ponto, o preço tem que sair deste ponto até este ponto B, certo? Então por que eu não compro aqui? Posso comprar? Agora a gente vai ver se a gente pode comprar ou não. Para eu ver um cenário de compra nessa região, se eu estou num movimento de queda, eu preciso ver uma rejeição da queda, nem que seja uma micro tendência de alta. Tenho já esse sinal, estou trabalhando com boss rompendo, cravou um boss, deixou um topo mais alto. Então, nesse exato momento, se eu ver o preço fazer isto aqui, eu pensaria em comprar aqui. Então, compras estão rejeitadas nesse momento, a compra boa estaria validada aqui. Depois de ele romper e deixar um choque nessa região, um choque intermediário, um choque interno pela H4, vai me dar mais força para pensar em compras. Ah, mas ele pode cair? Pode cair. Tá? Então esse aqui é o cenário que a gente vai ficar de fora. Então a gente tem duas formas, né, de apostar que vai dar uma retomada. Ou eu vou fazer a compra e eu vou desenhar esse cenário. Se o preço fizer isso e fizer isso. E aí eu vou aplicar uma compra aonde? Uma compra boa vai ser nesse ponto aqui. O que acontece se eu acredito nesse cenário? Eu posso fazer uma compra agora no domingo, nessa região? Pode. Só que vamos fazer uma relação. Vamos ver como é que está a relação de risco-retorno. Então vamos traçar assim com uma corzinha um pouco mais forte. Eu estou buscando, tá, ter essa aqui, o meu ganho,
para uma perca desse tamanho aqui, abaixo desse pavio, ou em cima da LTA. Eu estou trabalhando numa relação aproximadamente, tá? Uma relação aqui de 1 de stop para quase, né? Para cá, quase que eu acho que 2 para 1, tá? Uma relação de stop, de relação risco-retorno 2 para 1. Não tá ruim, tá? Vamos ver se isso dá isso aí mesmo. A gente pega a cruzetinha aqui e mede. Daqui até aqui eu tenho 50 pips para pegar 113, 101, né? Então tô numa relação 2 para 1, tá? Tô numa relação 2 para 1. Não está ruim, tá? Não está ruim mesmo. Então dá para querer uma compra aqui, ou então esperar uma nova compra nessa região aqui embaixo, ó, onde eu vou ter um stop mais curtinho, porque ele já mitigou 50%, e eu buscar o mesmo alvo aqui em cima, ó, aqui em cima. Então aqui eu poderia chutar aqui que eu teria tá? Eu teria uma relação de 3 para 1 de ganho. Tá um pouquinho mais favorável, o stop é menor. Tá? Por que eu esperaria este cenário aqui? Porque o gráfico aqui, ele não me deu um sinal ainda de reversão. Por sinal, se a gente der um zoom no padrão de movimento que está acontecendo aqui, a gente tem aquele, olha só, impulsão, correção, mitigação, né? Deu uma impulsão forte para baixo, está fazendo uma correção, né? Em zigue-zague, escadinha. O que ganha mais força para cair. Que é o famoso padrão de maço-bandeira, né? Também, né? A gente olhar no tempo menor, a gente vai ter isso aqui, tá? A favor da tendência, tá? Se eu vou lá se eu for pro 15 minutos desse cara, ó, já no H1 já tá mostrando isso. Vamos pro M30. M30 também. Que seria, ó, preço impulsionou, está corrigindo. Não veio a impulsão novamente. Então, porque a tendência do preço é de queda. Então agora o preço está caindo, está caindo, está caindo. Tá mitigando de forma bem tranquilona, ó. Correção, pullback, né? Então isso aqui é mitigação, pode ser chamado também de pullback, né? Ou no nosso português a gente fala uma correção do preço, tá? E ele vai fazer esse movimento aqui. Se ele romper no gráfico menor, ele vai ganhar mais força. Só que eu não posso fazer isso agora, vender agora. Por quê? Por que eu não posso vender? Primeiro que se eu vender aqui, meu alvo tá curto. Porque lá pelo diário, pelo H4, poxa vida, né? O preço já caiu tudo isso. Não vendi em nenhum ponto aqui, ó. Não vendi aqui, não vendi aqui. Não vou vender aqui, tá, turma? O cenário para o EURUSD era isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça aí de deixar seu like, se inscrever no canal, tá? E acompanhar as outras análises que já estarão postadas aqui no canal também. Boa semana a todos.